Então, gente, por estar tantos anos assim parado e escutar as tias falando, a avó falando que era uma coisa que deveria vir, a minha mãe também sempre implicava muito comigo sobre isso. Eu achei que de repente fosse um acúmulo de sujeira, coisas que eu fui pesquisar depois e não tem nada a ver, né? Porque se você não tem o ciclo certinho, você não vai ovular, não vai ter a descamação do útero, então não tinha nada a ver. E eu comentei com uma amiga minha que eu tava me sentindo assim, e ela brincava comigo, ela dizia: Gi, você tá grávida, Gi, você tá grávida. E eu liguei pra ela. Nesse dia eu expliquei pra ela tudo o que tinha acontecido e ela me pediu uma foto. Você tem como me mandar uma foto? Porque assim, gente, eu tive muita perca de coágulo, umas coisas muito estranhas, e eu bati uma foto pra ela, né, um pouco constrangida, né, mas ela quis mesmo assim. Mandei uma foto pra ela, falou: Gi, você tá tendo um aborto. E, sabe, como? Não, sabe, eu não me sentia grávida, eu não podia ter tido um aborto. Então, nem dei bola. Passaram-se 3 dias. Era um sábado. Daí passou domingo, segunda. Segunda ela me cobrando pra mim ir, eu não fui. Terça ela me cobrando pra mim ir, eu não fui. Na quarta eu fui. E eu me lembro que eu tava passando por muitas coisas, sabe? Na empresa em que eu trabalhava, eu tava me incomodando muito. Sabe que esse tipo de pessoa, assim, trocou de encarregado. E tava uma pressão, uma coisa psicológica muito, muito difícil, sabe? Muito tensa mesmo. Quem trabalha em empresa grande aí, até empresa pequena, sabe que não é fácil lidar com muitas pessoas. Então eu tava sofrendo uma pressão psicológica bem forte, me incomodando bastante mesmo. E eu resolvi ir no médico. Pensei: quer saber? Então vamos ir, né, pra ver, né, o que tá acontecendo. Não pode ser isso, né, não tem nenhuma chance disso, digamos assim. Fui, fiz o exame, ela me pediu já de cara: vamos fazer um beta-HCG e vamos fazer uns outros exames de como fala, anemia e outras coisas. Eu fiz o exame e tal, e ela falou: ó, fica pronto hoje às 6 horas. E eu esqueci, sabe, gente? Eu esqueci, totalmente diferente das outras gravidez, que daí tu tá esperando por aquilo, tu tá ansioso, tu tá contando no relógio: eu quero saber se já deu 6 horas pra me olhar lá na internet, no e-mail, ver se já veio o resultado. E foi diferente, a vida seguiu, eu continuei fazendo as minhas coisas, até que umas 7 horas ela me ligou, querendo saber se eu já tinha o resultado. Eu falei que, eu nem vi, nem me lembrei de olhar. Ela disse: então, manda pra mim. Aí eu falei pra ela: aqui não tá marcando nada, não tá marcando nem positivo nem negativo. Ela falou assim: mas talvez seja diferente, agora é superior, inferior. Mandei pra ela, até que ela me ligou desesperada, falando: Gi do céu, você tá grávida. Eu falei: não, jamais, né, não tem como. Aí liguei pro meu marido, né, porque ele trabalhava, eu morava em Blumenau e ele trabalhava em Itajaí. E fui buscar ele na empresa, né, que a empresa trazia ele de Topic até a usina onde ele trabalhava, e depois eu buscava ele lá. E a gente foi pro hospital e ele dizendo que não podia, e tipo assim, assustado, e eu também, eu, sabe, fiquei muito chocada. Quando eu cheguei na recepção do hospital, eu tinha impresso o exame, porque senão ele não deixaria nem eu passar pra maternidade, né? Como é que eu ia provar pro cara da recepção lá que eu tava grávida? E ele olhou e eu falei pra ele: moço, olha pra mim esse exame porque eu não entendi nada. Ele falou: não, moça, deu positivo, você tá com algum problema? E eu comecei a chorar, sabe? Me despenquei a chorar, mal conseguia falar. E ele me deu uma senha e mandou eu entrar. E eu só chorava, só chorava. Gente, não é porque eu não queria, sabe? Eu amo criança e eu sempre brinco com meu marido, com pessoas que me conhecem, que agora eu quero ter gêmeos, né? Que eu tenho um casal e eu quero ter gêmeos. Gente, é um sonho muito grande de ter, né, um casalzinho e depois ter gêmeos. Mas a gente não sabe. O mundo hoje em dia é muito difícil para criar filho. Então eu falo brincando: mas se Deus me mandasse, eu ficaria muito feliz. Mas eu não sei hoje em dia se eu pararia de tomar medicação para engravidar de novo, sabe? Eu acho que tem muitas coisas para se fazer na vida, na minha casa, com os meus filhos, coisas que a gente gostaria de fazer e ainda não tem condição financeira. Daí ter mais um filho ou mais 2 filhos seria tipo privar algumas oportunidades dos que eu já tenho.
Então eu penso muito sobre isso também, mas se Deus mandar, vai ser muito bem-vindo. Como seria esse também, sabe? Eu levei um choque, por quê? Porque por descobrir da forma que eu descobri, por sangrar do jeito que eu estava sangrando, porque se eu estava grávida, eu não poderia estar sangrando daquela maneira. Então aquilo para mim foi um choque. Eu queria realmente saber se estava tudo bem com o meu bebê. Então, depois que eu saí do hospital, que a médica fez a consulta, que o colo do útero estava fechado, estava tudo bem, eu teria que fazer uma ultrassom daqui 15 dias. Eu saí mais tranquila, já pensando, fazendo os planos, eu e meu marido, o que, que a gente ia fazer, se fosse menina, se fosse menina, sabe? A gente já entrou no mundo, sabe? Já veio milhões de ideias, sabe? Como que seria com as crianças, como que a gente ia contar, como que seria contar para os familiares, para o meu pai, para minha mãe, para os meus sogros, sabe? Para todos os parentes. E a gente foi para casa, eu não aguentei os 15 longos dias, né? Fiz uma ultrassom, isso foi numa terça, eu fiz a ultrassom na segunda, né? E o médico fez a ultrassom, ele conversou comigo, eu ainda estava sangrando com uma quantidade menor, mas ainda estava. Ele me contou que o saco gestacional estava irregular e se eu estava grávida eu já não estava mais, que o colo do útero estava semiaberto. Diferente do que a médica do hospital fez o exame do toque, verificou, disse que estava fechado, o médico disse que estava semiaberto, que o aborto já havia acontecido. Então, assim, resumindo, o meu próprio corpo expulsou o bebê. Eu não precisei passar por curetagem, coisas invasivas. Gente, eu não entendi muito bem, nada bem, sabe? Eu não reagi nada bem àquilo. Eu não entendi porque eu tive duas gravidez saudáveis, eu estava perdendo aquele, eu tinha perdido aquele, sabe? Mas por um lado eu entendi que eu estava tomando remédio, eu tomei remédios fortes, eu tive que tomar antibiótico por outros probleminhas que eu tive. E talvez tenha cortado um pouco o efeito do anticoncepcional, mas eu não aceitei muito bem, sabe, ter perdido. Eu pensei, nossa, mais uma vez, lá vai eu de novo, sabe, guardar para o meu emocional toda a minha dor, porque eu acho que não importa muito bem a idade gestacional que você tá, sabe, você que passou por isso, que infelizmente, né, vai passar ainda, sabe? Não importa, a dor é a mesma. É lógico que você não pegou na mão, você não sentiu, você não viu o rosto, mas a dor é a mesma, sabe? Ninguém consegue medir a tua dor. Ninguém, sabe? Só que eu tentei ver um lado bom na história ainda, porque Deus foi tão maravilhoso comigo, que eu não precisei passar por nada mais dolorido assim na carne, né? Mais do que já doía na alma, mais do que já doía no coração. Infelizmente, já não tinha mais o que fazer. E o meu corpo expulsou tudo naturalmente, eu não precisei sofrer, sabe? Eu não precisei sentir contração, dores de parto pra terminar com aquela dor, sabe? Aquela dor, assim, Deus tocou e foi como Deus planejou. Então eu não entendi. Eu juro que eu não entendi. Eu sofri demais, eu chorei. Eu olhava para as pessoas, parecia que ninguém tava sentindo, sabe? Que ninguém, aconteceu com fulano, aconteceu com Beltrano, mas assim, não podia ter acontecido comigo. Eu não tava aceitando aquilo. Tava muito difícil, sabe? E assim que eu perdi, a médica disse, ó, de 3 meses a 6 meses para engravidar de novo. E eu não planejava engravidar naquela época, mas eu fiquei com aquela vontade louca. Agora eu quero engravidar, eu quero engravidar, eu quero engravidar. Sabe? Eu queria, parece que preencher aquela situação, sabe? E eu fui procurar ajuda no YouTube. Foi aí que, tipo, eu conheci realmente o YouTube. Entrei, sabe, pra ver o que eu tava vivendo, sabe, se era normal, o que tava acontecendo no sangramento, se não tinha uma possibilidade de eu ainda estar grávida. Porque mesmo eu tendo aborto espontâneo, o médico olhando, não tendo mais nada, sabe, nenhum tipo de coágulo, nada. Deus foi tão maravilhoso que o meu útero estava completamente limpo. Eu ainda, os meus exames de gravidez davam positivos. Por 3 meses, o meu beta-HCG deu positivo. Então, é aquela coisinha ali, né, que eu digo que é o inimigo que vem, sabe, entrar na tua mente e te dar uma esperança de uma coisa que não é real, sabe? E eu fiquei sofrendo muito com aquilo. Mas enfim, aquilo foi dando uma estabilizada na minha vida e eu falei com Deus, Senhor,
tem um porquê. Só pode ter um porquê, mas assim, como outras coisas na minha vida Deus não esclareceu o porquê, eu talvez pensei que eu nunca fosse entender o porquê. Mas mesmo assim, Deus continua sendo Deus, Ele planeja as coisas no tempo dele, não no nosso. E faz um tempo atrás, mais ou menos 1 ano e pouquinho, vai fazer 2 anos dessa perca desse bebê em agosto. E faz 1 ano e pouquinho atrás, não chega a fazer 2 anos, né, ainda. Tem mais ou menos entre um intervalo de uns 3 meses da perca do bebê e dessa notícia que eu tive, né, que foi com o meu pai. Foi essa doença que ele teve, que a gente descobriu, esse diagnóstico de metástase, de 6 meses de vida, sabe? Então eu me lembro até hoje que meu pai, né, ele morava num bairro diferente do meu, mas não é tão longe assim. A minha madrasta estava no emprego novo e o meu pai, né, tem uma casa de 2 andares, a escada da casa dele é caracol, não tinha como descer uma cama lá de cima, sabe? Uma cama teria que desmontar toda, então naquele momento pro meu pai ficar na casa dele não seria viável. O que eu fiz? Eu convidei ele, na verdade eu exigi dele que ele fosse morar comigo um tempo. Na verdade ele não morou comigo, ele passou 15 dias, né? E foram 15 dias que, sabe, que da separação dos meus pais, eu me senti, sabe, criança de novo, sabe? Eu me senti tão contente, sabe? E mesmo passando por tudo aquilo, eu agradeci a Deus a situação, por conversar com meu pai, por estar com ele. Foram momentos muito difíceis, sabe? De meu pai estar andando com sonda, comer e vomitar, sabe? Às vezes eu forçava ele comer um pouquinho pra ele ficar forte, eu ia dar banho nele um tempo depois, ele vomitava tudo, sabe? De estar com sonda e ter que dar banho nele, andar de cadeira de roda e depois, né, aquela adaptação com o andador. Foi muito, muito difícil, sabe, gente? E eu tive que sair algumas vezes de madrugada sozinha, sabe? Eu me senti muito, muito sozinha. Quando aconteceu com a minha mãe, eu tinha meu padrasto. Não que a minha madrasta não estivesse me ajudando, ela estava me ajudando bastante. Ela estava trabalhando para tentar manter as dívidas da casa, me ajudava no hospital, em tudo, sabe? Vinha visitar meu pai lá em casa, sempre ligava todos os dias, vinha sempre que ela podia, de noite, de tarde, de manhã, final de semana. As filhas dela também iam lá, davam apoio, perguntavam se a gente precisava de alguma coisa. A minha mãe também ajudava. Todos os meus tios, gente, eu sou tão agradecida a Deus, porque eu me senti, na verdade, não porque eles não estavam me apoiando, sabe? Eu não sei se vocês conseguem entender. Eu me senti sozinha, sabe? Por não ter o apoio dos meus irmãos, de quem eu pudesse perguntar, e agora? Vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? Eu me sentia tão fraca, sabe? Tão pouca coisa para decidir a vida do meu pai, para decidir o que era melhor para ele, que eu queria tanto, tanto o apoio dos meus irmãos, sabe? De ter alguém mais forte que eu, porque eu me sentia tão fraca com tudo aquilo. E eu ia chorando, sabe? Nossa, eu pedi pra Deus, por que, Senhor? Eu tinha que ter isso aqui agora, sabe? Eu me sentia sozinha, totalmente sozinha. Mas Deus foi tão maravilhoso que abençoou a possibilidade dos meus tios, nem todos, né? Mas o meu tio Darcy, o meu tio Tonho, o meu tio Tide, as minhas tias, que puderam vir até aqui me dar um apoio, me ajudaram com a alimentação. A minha tia já tinha passado há pouco tempo com a minha prima também, na mesma situação. E eu estava passando por isso pela 3ª vez, sabe? Eu disse, nossa, sabe? Não tô entendendo, sabe? Porque de novo, Senhor, 3 vezes, 3 vezes. Ai, é um propósito muito grande, sabe? Aí, tipo, tu não se questiona, mas tu pergunta, não, por quê, né? Mesmo que você não queira se questionar, você se questiona, sabe? Aí, dentro da minha cabeça, veio uma voz e me disse assim: você queria saber o porquê você não podia ter esse bebê? Pois tá aí a tua resposta. Então eu entendi, eu me arrepio, gente, eu me arrepio porque eu entendi que Deus estava me dizendo que se eu tivesse o meu bebê, eu não tivesse perdido ele, naquele momento não teria ninguém para ajudar o meu pai, sabe?
não teria ninguém, não que não tivesse ninguém, sabe? Mas tinha que ser eu, sabe? Tinha que ser eu. Meu pai só tinha eu. Ele tem uma outra filha, do segundo casamento, mas ela tem 12 anos. Então ela não poderia fazer nada para ajudar o meu pai. E eu saí 15 dias da empresa, eu fiquei 15 dias sem trabalhar, fui lá, conversei com eles, não recebi R$ 1, sabe? Mas assim, sou agradecida a Deus por não ter me demitido na época, né? Eles entenderam um pouco a minha situação, entenderam entre aspas, gente, porque a empresa nunca entende um funcionário, né? Foi muito difícil, eu passei por muitas coisas com meu pai, briguei muito, briguei muito. Briguei muito com. Gente, perdoa aí o cachorro, porque a gente mora numa rua aqui que não tinha tanto movimento, mas agora tá tendo muito movimento e os cachorros passar um passarinho na estrada diferente, eles já estão acuando. E eu passei assim por coisas tão difíceis, tive que brigar com tanta gente, sabe? Nem imaginava que eu era tão forte quanto seria, talvez eu nem era. E eu nem sou, gente, eu sou uma pessoa muito sentimental, eu sofro demais, assim, por coisas que eu nem deveria, sabe? Mas eu acabo sofrendo. Então eu briguei com o médico, eu briguei com o pessoal do SAMU, briguei com o pessoal de emergência, sabe? Deu uma de doida mesmo, sabe? Porque era tanto desrespeito, meu pai vomitando, passando mal, gelado, suado, desesperado, e ele ainda é uma pessoa, meu pai é uma pessoa incrível, que mesmo com todas as dores, ele ainda dizia, minha filha, tenha calma, porque vai dar certo no tempo certo. E eu, sabe, chegava lá e metia o pé mesmo, brigava, porque infelizmente, gente, no SUS tem que ser assim, a gente tem que brigar mesmo, porque, sabe, as pessoas não sentem a dor de você saber que você tem uma pessoa da tua família ali sofrendo enquanto eles estão conversando sobre a sobremesa, sobre a gelatina, o sorvete, o que eles vão fazer da vida. Então, eu sofri muito, briguei muito pela minha mãe, briguei muito pelo meu pai, graças a Deus pelo meu irmão, a minha mãe teve lá e brigou tudo que tinha que brigar. Mas, gente, é muito difícil, sabe? Então ali eu entendi o porquê que eu não podia ter esse bebê. Deus me falou, já que eu não tinha muitas respostas, né, sobre o porquê que eu tinha que aceitar aquilo, então eu aceitei. Aquilo para mim foi uma resposta, eu ouvi dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, que era por aquele motivo. Então, graças a Deus, gente, meu pai ele tinha 6 meses de vida decretado pelos médicos. Meu pai passou para um hospital que é especialista da cidade lá de Blumenau, em oncologia, e lá eles fizeram umas novas tomografias. O meu pai, ele tirou a sonda na época. Eles viram que não era nada com a bexiga. Graças a Deus o médico disse que se fosse só próstata era um tratamento fácil. Apesar do meu pai já ter mais de 60 anos. E não era o assoalho da bexiga, graças a Deus. Não tinha metástase nos ossos, não tinha no fígado. E, gente, para pessoas que têm pouca fé, sabe? E diziam que era 6 meses decretado. Quem são os médicos, gente? Lógico, eles são estudados, eles são, sabe, ungidos por Deus para mexerem com as vidas. Mas, assim, pessoas de pouca fé, que não sabem orar, agradecer, ajoelhar e pedir a Deus. Eu fiquei muito chocada, sabe, por passar por isso pela terceira vez, então eu vou admitir que eu perdi um pouco a minha fé, meu abalo emocional, fiquei meio confusa, ia tomar banho, chorava, sabe, pra não mostrar pro meu pai todo aquele meu desespero, que eu não tinha da onde eu tirar força, eu me senti totalmente sozinha. Totalmente sozinha. Eu acho que por mais que tivesse todo mundo, não era quem eu precisava no momento. Eu queria um outro preenchimento que eu não teria, que eu só encontrei em Deus, sabe? Só em Deus. Deus foi muito maravilhoso comigo e hoje aí meu pai tá em mais de 1 ano de tratamento. Eu me lembro que a última consulta que ele fez, a penúltima, o nível, né, mais alto estava em 154 da próstata, depois foi para 4 e hoje em dia está em 2. E já faz mais de 1 ano que meu pai está em tratamento. Agora ele vai começar a quimioterapia intravenosa, que é na veia, antes ele estava tomando injeção. E, gente, meu pai tá muito bem, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus, sabe? Eu sei que nada vai ser como era antes, né? As pessoas ficam mais fracas. Quem já passou por esse tratamento sabe que é assim. Leva anos, né? Meu irmão tá anos ali, ainda sente alguns enjoos, algumas coisas assim. Fraqueza.
E assim, gente, eu só tenho a agradecer a Deus e a dizer pra vocês que vão iniciar esse tratamento, sabe? Que estão passando por isso, para que tenham fé. Não, a gente é falho, a gente é humano, a gente muitas vezes pensa que é no nosso tempo, mas o nosso tempo é diferente. O tempo de Deus, né, para nós é um dia, para Deus, né, não, perdão, para nós seria 1000 anos ali, para Deus seria um dia, né? Então a gente tem que ter fé. A nossa única esperança nesse mundo é a fé, é procurar o caminho de Deus. Não tem, sabe? Não tem mais ninguém que possa, tipo, resolver o teu problema, sabe? Saber o que tu tá sentindo. Não tem ninguém que ame mais você do que Deus. Então ele deu o único filho dele pra vir na terra, pra salvar a gente. Então ele te ama. Tenha fé, tenha coragem. Não é fácil, mas assim, você é filho do rei. Você não pode desistir. Algum dia, talvez você vá ter uma explicação do porquê de tudo isso. E talvez, se você não tiver, Deus vai continuar sendo Deus, sabe? Só creia nele, creia que ele fez o melhor pra você. Deus não é o diabo que entra na tua vida sem tua permissão. Se você o chamar, permitir, ele vai estar contigo todos os momentos da tua vida, mesmo que você não veja, mesmo que você pense que ele não esteja lá. O diabo já é diferente. O diabo entra, devasta a tua vida sem ser convidado. Destrói famílias, amizades, sabe? Faz as coisas serem do jeito que estão no mundo. Então, sabe, gente, isso aqui não é mais nenhum vídeo para falar sobre a minha vida. Isso já é mais um testemunho para vocês verem que médicos, eles são prontos para aquilo, mas muitos precisam de fé espiritual, ser um pouco mais humano para dar uma notícia para as pessoas, porque eles não são muito bons com isso. E na época também, quando a psicóloga veio conversar comigo do hospital, ela me disse que era duro, mas eu tinha que aceitar aquilo, porque aconteceu com ela também há 2 anos atrás. Ela perdeu o pai dela da mesma forma e também durou 6 meses, né? Eu gostaria muito que ela visse esse vídeo hoje, sabe? Porque infelizmente ela é uma pessoa de pouca fé. Foi o que eu falei pra ela no dia, né? Olha, eu sinto muito pela tua perca, de verdade, do fundo do meu coração. Eu me lembro que eu chorava de soluçar, sabe? Apesar de ter aquele medo lá dentro que ela tava colocando no meu coração, eu queria mostrar pra ela que podia ser diferente. Eu disse pra ela que eu sentia muito pelo que tinha acontecido com ela de verdade, mas eu não aceitava perder o meu pai. Eu não ia perder meu pai, porque eu tinha assim uma crença em Deus que isso jamais iria acontecer. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho de ouvir um pouco da minha história, das coisas que eu passei. Não foram fáceis, não foi um vídeo muito bonito de coisas bonitas, mas teve muita parte bonita também, que foi o consolo de Deus, as obras que Deus fez na minha vida. E eu sou muito agradecida a Ele. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, comenta, compartilha aí com mais gente para ajudar o canal a crescer. E eu já quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os meus inscritos, porque a cada um que se inscreve aqui eu fico muito feliz mesmo. Tá bom, gente? Um beijo grande, fica com Deus. Tchau!